Gravando, Pronto, pronto. gravando. Vamos lá, vamos iniciar, tá bom? Eu gostaria de iniciar com uma oração, para a gente agradecer a Deus por este momento e que Deus possa usar eu e a Miriam para ministrar essa aula para todos vocês, tá? Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos preparou e por este momento agora, Pai, junto aos irmãos. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um, Pai, usando a minha vida e a vida da Miriam, sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, ó Pai. Tudo aquilo que nós nos separamos, nos preparamos, que nós possamos colocar em prática, Pai, de acordo com o teu querer. Eu oro desta forma, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Deixa eu voltar para o início. Bom, nós estamos falando sobre uma série falando sobre caminhada do arrependimento. E arrependimento ou remorso tem aqui é o nosso subtema, entendeu? Vou deixar assim que fica melhor. Vou me apresentar. Primeiramente, eu sou o Júnior, sou casado com a Miriam, minha esposa. Os nossos telefones estão aí embaixo para se alguém precisar entrar em contato, né, tirar alguma dúvida. Nós participamos do Ministério da EBD, nós somos professores, já faz uns 2 anos que nós atuamos nesse ministério que tem enriquecido as nossas vidas, né? E também trabalhamos com a juventude da igreja, adolescentes e os jovens. Então, para você que está nos assistindo aí, deseja fazer parte da nossa juventude, pode entrar em contato também, e a gente encaminha vocês, e tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos na nossa igreja, tá? Eu gostaria de recapitular um pouquinho a aula anterior, que o Diego ministrou, falando sobre a vida de Pedro, né? Sobre toda a sua jornada, né? E depois, ao longo dessa jornada, houve o arrependimento, e nós sabemos o fim de Pedro, que foi maravilhoso, um exemplo para nós. E nessa série Caminhada do Arrependimento, a aula anterior ela foi gravada, então para você que não teve oportunidade, não teve tempo de assistir, você pode acessar o nosso YouTube e procurar a aula e você vai conseguir assisti-la novamente, tá bom? E aí eu já perguntei para vocês se vocês estão de acordo em gravar a aula de hoje, se vocês concordaram, vamos em frente. Bom, eu gostaria de iniciar a aula já questionando vocês sobre Pedro e Judas. Foram os 2 personagens que eu e a Miri escolhemos para falar. Eles se arrependeram, pessoal? O que vocês podem fazer aí? Gostaria que vocês participassem agora. Só toma cuidado para não brigar aí, para ver quem vai destravar o áudio e falar alguma coisa, tá? Judas, eu acho que sim. Agora, Pedro, estou em dúvida, hein? Você está em dúvida que Pedro se arrependeu ou Judas? Pedro. Judas, acredito que sim, né? Você lembra o momento em que você viu que ele se arrependeu? Vamos lá, Marco, vamos ver se você lembra. Judas? Se enforcou, né? Enfim, eu lembro que logo depois ele, né, a conduta dele deu a entender que ele se arrependeu, né? Sim, e Pedro, por que ele não se arrependeu? Não, Pedro, tô boiando, eu preciso ler aqui, peraí. Vai dando uma olhadinha. Quem mais quer participar aí, no lugar do Marco, para comentar um pouco sobre esses 2 personagens? Bom, acredito que ninguém está à vontade. Vamos seguir em frente o estudo e nós vamos responder essa sua afirmação, tá, Marco? E a gente vai ver direitinho lá na frente o que é que aconteceu verdadeiramente. Aqui eu digo para vocês que houve arrependimento ou remorso, né? Em cima do que o Marco falou, nós podemos entender que Judas, né, necessariamente, talvez ele não se arrependeu. E o remorso, talvez, possa ter vindo da parte de Judas. E vamos seguir em frente para a gente saber o que é que realmente aconteceu.
A Miriam está me falando aqui que vocês não estão visualizando o PowerPoint. Procede? Sim. Espera aí, Eu então. não tô vendo. Espera aí que tem alguma coisinha errada aqui. Vamos tentar arrumar, tá? Quer apresentar tela, não é? Nos 3 pontinhos? Eu acho que é isso. Vamos ver. Vocês me perdoem aí, Agora, tá? Ju, agora foi, agora tá indo, Ju. Agora apareceu, né? Isso. Então, deixa eu voltar aqui para a questão dos telefones, para quem não pegou e não conseguiu anotar. Vou dar um tempinho aí para vocês darem uma olhada, tá bom? Ô, Júnior, aperta F11. Aí. Isso. Aí, agora ficou melhor. Deixa eu ver. Bom, os telefones estão ali. Vamos seguir, né? Eu fiz a pergunta, falei sobre arrependimento ou remorso. Nós vamos saber o que realmente houve na situação de Pedro e na situação de Judas, tá? Vamos dar andamento. Eu e a Miriam pegamos um versículo aí chave que a gente entendeu que se encaixa muito bem dentro do assunto que nós vamos tratar, e diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Avançando aqui, dicionário diz o seguinte: a definição de arrependimento é a seguinte: o arrependimento é uma mudança radical de pensamento, atitude e direção. O segundo termo hebraico utilizado no Antigo Testamento vem do verbo shuv, que significa girar, retornar ou converter. E a definição de remorso no dicionário diz o seguinte: remorso implica sempre uma tristeza derivada de nos sentirmos causadores de um dano indevido a alguém ou a nós mesmos. É sinônimo de sentimento de culpa. De acordo com a Bíblia, eu e a Miriam, nós tivemos um entendimento, tá? E nós colocamos aqui o que nós entendemos segundo o que nós estudamos. E, lógico, buscamos algumas fontes aí que nós entendemos ser fontes confiáveis, né? Fontes seguras, e chegamos a essas conclusões. O arrependimento que salva é aquele que é seguido pela fé em Deus, busca pelo perdão e reconciliação com Deus. Definição de remorso. É o arrependimento segundo o mundo, que não produz mudança e não produz fé verdadeira. Marcos, eu gostaria de parar um pouquinho aqui em cima desse estudo, e em cima do que você afirmou, o que você pode entender em cima disso que nós falamos? Você ainda continua com a mesma resposta ou te faz pensar ter outra? Não, quando você falou aí de Judas, ele teve remorso, né? Mais remorso do que, né, o próprio arrependimento, né? É que às vezes confunde um pouco, né? A pessoa se arrependeu, teve remorso, enfim, mas ficou claro. Entendi. Então vamos dar uma sequência aí para a gente entender ainda mais profundamente aí, tá? Vamos lá. A gente pegou aqui e fez os estudos, e arrependimento diz o seguinte: são divididos em 3 elementos. Porque é muito fácil confundir arrependimento com remorso, mas são 2 coisas bem distintas, tá? Distintas por conta do resultado. Se você olhar os 3 elementos, você vê que eles se repetem. Razão e intelecto é quando a pessoa sabe que errou, né? E aí é através do cérebro. Emoção. Emoção é quando a pessoa sente, ela fica triste, ela se chateia, se magoa, né? E ação. Ação é quando a pessoa muda de conduta, tem a vontade de reverter o quadro, né? Andar em sentido contrário. E já o remorso, nós analisamos os 2 mesmos primeiros elementos, mas o terceiro, ele fica vazio, podendo, assim, ou repetir o erro, né? Ou fazer novos erros. Então, assim, isso não significa que essa pessoa se arrependeu verdadeiramente, tá? Vamos lá. Analisamos também essas seguintes colocações aí. Em arrependimento, a gente pode enxergar cura, a gente pode enxergar perdão, a gente pode enxergar libertação e vida. Já no remorso, as pessoas adoecem, sentem culpa, se aprisionam e podem até levar à morte, né? Questão de suicídio, que nem foi o caso de Judas.
Vamos lá. Aqui nós podemos ver, ô Marco, em cima da tua colocação, um ponto onde a Bíblia, né, onde nós que lemos aqui, entendemos que Pedro se arrependeu. Porque, assim, entendemos que pelo fato dele ter negado Jesus, por um cara que se dizia amá-lo, é como uma traição, né? E quando a Bíblia diz que ele chorou amargamente, esse choro foi um choro profundo. E se nós buscarmos a tradução do amargamente, ele traz um sentido de um choro de urrar, sabe, por dentro, ferir a alma, né? Uma coisa bem profunda. E já o ponto em que Judas mostrou-se arrependido, entre aspas, diz a seguinte: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. Aqui nós percebemos, se você não analisar, né, direitinho o contexto, você acaba entendendo que Judas também se arrependeu. Mas se a gente vê que arrependimento e remorso tem grande diferença, e aqui na própria palavra diz remorso, e a gente procurou algumas versões, né, e vimos que apenas uma escreve arrependimento, as outras dizem remorso. E nós vamos entender realmente o que aconteceu através da conduta e das atitudes desses dois discípulos aí. Vamos lá, vamos em frente. Queria abrir uma pergunta para vocês, né? Acredito que a resposta está bem explícita, mas se de repente alguém tiver algum comentário e quiser fazer, fiquem à vontade. Quem teve um arrependimento verdadeiro e genuíno, na opinião de vocês? Pessoal, tá tudo bem? Estão conectados aí? Porque parece que não tem ninguém. Dá um alô. Repete aí. Pedro. Pedro, isso aí, Pedrão. exatamente, gente. Pedro teve Pedrão. Pedrão, é o tal do Pedrão. Pedrão. Pedrão foi o cara. Vamos seguir aí. Em Lucas 3, João Batista, naquele momento em que ele repreende lá os religiosos, né, raça de víboras, vocês precisam, né, gerar frutos dignos de arrependimento. Essa palavra arrependimento, ela tem uma tradução no grego original, né, é como metanoia, tá? Metanoia, nós vamos entender ali na frente, um pouco mais à frente dos nossos estudos, o que significa. Antes disso, eu gostaria que um de vocês se habilitassem para a gente ler 2 exemplos na Bíblia sobre arrependimento. Eu queria ler Lucas 19, versículo 8 e 9. E uma outra pessoa se prepara para ler Atos 16, versículo 33 e 34. Vamos lá. O primeiro que conseguir localizar aí pode ler em voz alta para nós. Por favor. Posso ler, então? Pode. Lucas 9:8. Vai. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão. Ô, glória, né? Como Deus é maravilhoso na sua misericórdia, né? E a gente pode ver um ato de arrependimento genuíno aqui também na vida de Zaqueu. Trouxe mudança de conduta, mudança de mente, né? E reconciliação com Deus. Então é algo gratificante que nós podemos ver na vida de Zaqueu. E Atos, quem se preparou para ler Atos? Vamos lá. Pode ser? Pode. O Léo? Vamos lá. Naquela mesma hora, de noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas de sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas de sua casa ficaram cheios de alegria, que agora criam em Deus. Amém. Mais uma prova de arrependimento, né? Genuíno. Porque esse soldado romano, ele servia aquele povo, né?
e com certeza, né, açoitavam as pessoas também, praticavam maldades, atrocidades, e conhecendo Jesus através da vida de Paulo e Silas na prisão, eles puderam ser libertos, né, conheceram a Cristo, e a graça de Deus tomou não só a vida desse soldado, mas como dos seus familiares também. Então, é um outro, assim, exemplo muito bonito de arrependimento. E de Vamos lá. arrependimento nessa. Posso falar um pedacinho? Pode. E arrependimento que ele falou nessa parte é que, assim, ele foi o mesmo que bateu, foi o mesmo que curou, o mesmo que ajudou nos ferimentos. Então, o Exatamente. arrependimento, como falou, é ação. No final, ele tem uma ação diferente da culpa. Então, ele teve uma ação contra o que ele tinha feito. E assim, é legal sua observação, porque a ação que ele teve é totalmente contrária do que ele fazia, né? Sim. E é exatamente esse significado que nós vamos ver aqui na frente sobre esta palavra. Essa palavra, eu acho difícil alguém me falar, né, sem antes buscar, mas pode ser que alguém tenha em nosso meio, sobre o que significa metanoia. Seria uma mudança de meio, mudança Opa, de pensamento. grande. É o Luiz que tá falando? Uhum. Ó, parabéns, garoto. É Ai, que isso aí orgulho mesmo. do fio. Tá vendo? Exatamente isso. E o Luiz, deixa eu te aproveitar e fazer uma pergunta. Claro. Você sabe onde essa palavra era usada? Quando tinha as guerras antigamente, quando eles viam que não ia dar certo, o general falava metanoia e eles mudavam o meio, mudavam de direção. Ô, louco, cara! Você estudou aqui comigo? Não é possível. Parabéns, Lu, é isso aí. Vamos lá, olha só que legal, como condiz com o que o Luiz compartilhou conosco. Metanoia é uma palavra grega, metanoia. Eu acho que está escrito isso aí, tá, gente? Expressa uma transformação de atitude causada pela mudança em nossa forma de pensar. É mais do que tentar transformar alguém através de sistemas de punições e recompensas. Expressa uma transformação do homem de dentro para fora, ou seja, uma mudança que acontece na mente e, consequentemente, muda atitudes e ações. Essa é a transformação que o Evangelho de Jesus veio trazer ao homem. E ali embaixo eu coloquei, entre aspas, exatamente isso que o Luiz acabou de dizer. Lembra do meia volta, volver? É uma palavra usada aí pelo exército, que ela dizia metanoia. E aí as pessoas voltavam em sentido contrário, recuavam, né? Vamos lá. Eu separei um versículo aqui que eu achei muito importante, mas ao mesmo tempo é um versículo bastante polêmico e a gente não vai adentrar muito dentro dele. É mais para explanar um pouquinho do entendimento que nós tivemos em cima do que nós estamos estudando sobre arrependimento, né? E nós vamos ler Hebreus 6, do capítulo 1 ao 6. Eu mesmo vou ler, tá? Prestem bem atenção. Portanto, deixemos ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era de há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando à desonra pública. Eu gostaria de fazer um resumo sobre esse texto, do seguinte: aqui o escritor de Hebreus, que nós não sabemos ao certo quem é, né? Ele está se referindo às pessoas que se converteram já, as pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo do seu coração e têm as suas novas vidas, né? Já são iluminados pelo Espírito Santo. Aqui ele está dizendo o seguinte, que nós devemos avançar tendo maturidade, né? Não praticando os mesmos atos antes da nossa ignorância. Por exemplo, na minha ignorância eu praticava pecados conscientemente. Eu não tinha entendimento. Hoje eu passei a ter entendimento, então eu não peco mais racionalmente. Eu peco acidentalmente. Então isso não pode ser uma prática em nosso meio.
Aqui ele está querendo nos dizer, assim, rasamente, tá, pessoal? Que se a gente, como aceitamos a Cristo, como crentes, cristãos que somos, discípulos de Jesus, nós pecarmos conscientemente, é como se estivéssemos crucificando Jesus novamente. Então é algo bem sério, em que nós devemos nos policiar e tomar cuidado, tá bom? Mas eu creio que pela graça a gente consegue agradar a Deus, né? Porque se for pela natureza pecaminosa que nós temos tendência de voltar aos mesmos erros. Alguém quer comentar referente a esse versículo, alguma coisa? Porque é um versículo que ele traz bastante visão, né? De repente alguém possa ter uma visão diferente da minha. Fiquem à vontade, tá? Estamos aqui para aprender juntos. Posso seguir? Dê um alô aí para mim. Espera aí que teve Ok. um aqui, eu preciso receber ele. Espera aí. Ah, ela tá recebendo. Então vamos lá. Pode seguir, Ju. Eu tô controlando aqui quem tá entrando. Ah, desculpa, Mário. Valeu. Imagina. Então, pessoal, vou seguir. Bom, vamos chegar na conclusão aqui, tá? O Pedrão, o tal do Pedrão aí que o Diego falou na aula anterior. Pedrão, ele é um exemplo de arrependimento, tá? Também se humilhou, voltou-se para Jesus, foi perdoado, sua vida e seu ministério foram restaurados, se transformou em um grande pescador de homens, viveu para a glória de Deus. Judas sentiu remorso, não alcançou ao pleno arrependimento, adoeceu em suas emoções que o levou a tirar a sua própria vida, enforcando-se. Aqui na frente, nós vamos falar o seguinte, sobre a essência do Evangelho de Cristo, ele é o arrependimento. Sem arrependimento, não há perdão de pecados. Eu separei 3 frases aqui que eu achei bastante interessante e vou comentar um pouquinho sobre. Diz assim, o cristão que parou de se arrepender, parou de crescer. Mas a gente precisa tomar um cuidado aqui sobre aquela questão da hipergraça, né? Da gente achar que pelo fato de nós sermos remidos, né, por Jesus, nós podemos pecar quando quisermos e pedimos perdão a hora que entendemos. E aqui na questão que ele está querendo dizer é o seguinte, esse arrependimento é lógico, um pecado que foi inconsciente, nós nos achegarmos a Cristo e com o coração disposto, né, entendemos que estamos errados e nos convertemos a cada situação que nós vamos errando em nossas vidas. E isso vai gerando o quê? Um crescimento, né, um arrependimento genuíno. E é lógico, né, isso vai nos dando maturidade e crescimento na vida cristã, tá bom? A outra frase que eu separei diz o seguinte: o arrependimento começa na humilhação do coração e termina na reforma da vida. Olha que bonita essa frase, né? Eu achei ela bastante impactante, porque é notório quando uma pessoa se arrepende e se volta para Cristo. É notório você ver pelas obras, né? Pela conduta, pela atitude da pessoa, até mesmo na maneira de falar, na fisionomia, você vê que a pessoa é uma pessoa agraciada, né? Não que as outras não sejam, mas eu acredito que por caminhar mais próximo de Cristo, isso fica mais visível, né? Vamos lá. Seu arrependimento tem que ser, no mínimo, tão escandaloso quanto foi o seu pecado. E aí me faz lembrar Pedro, né? Pedro teve algumas atitudes aí que envergonharam o evangelho. Um exemplo desse foi o próprio a orelha de Malcolm, né? Vou levar apenas desse, mas, poxa, nem se compara com as 3.000 pessoas que, através dele, né, o Espírito Santo, converteu o coração destes. Então, assim, foi algo que ficou para a glória, né, de Deus, e Deus usando Pedro como instrumento ali, né? Então, é algo bastante marcante. Temos um versículo aqui em Apocalipse 3,19 que diz o seguinte: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. E arrependa-se. Isso é para nós, tá? Como cristãos, nós somos pecadores, nossa natureza é essa, e nós devemos sempre estar nos policiando quanto a isso. Alguém tem uma pergunta até aqui para falar alguma coisa? Quer abrir algum comentário?
alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? Se tiver no meu alcance, da Miriam, a gente vai tentar responder. Tá todo mundo vivo aí, gente? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que bom que vocês estão comigo. Que bom. Glórias! Alguém quer falar algo? Dani, eu só queria fazer um comentário desses versículos que você colocou aqui, desses textos que você comentou aqui, que tem que fazer o mesmo barulho do seu pecado, tamanho, me lembra daquele versículo da Bíblia que fala assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, cada pessoa tem a sua dificuldade, né? Tem o seu desafio diário aí como cristão, mas quando a gente tem a gente aprende, né, que a gente precisa ser totalmente dependente de Deus, aí esse versículo começa a fazer mais sentido para a sua vida, né? E aí muitas pessoas, talvez no começo da fé, podem pensar, mas eu nunca matei, né? Talvez um adolescente, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada tão grave, né? Mas assim, isso que nos afasta de Deus, esses pecados, independente, né? Não tem gravidade, são coisas que nos afastam de Deus. Então, quando a gente tem essa consciência, né? A gente esse versículo começa a fazer sentido, né? De onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E aí você se sente mais devedor para Deus, né? Devedor, assim, né? Nesse sentido. Bem colocado, viu, Dani? Legal. Aí, o Júnior, a última parte aqui é o Apocalipse 3,19 que você colocou. É que veio? Pode ser. Eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Outra versão, né? Bacana também. Essa é a NTHL? Isso. MTLH. Isso aí é. Essa aí. É legal essa versão também. O que você quer? Alguém mais quer comentar algo? Vamos seguir, então. Para desfechar a nossa aula, eu vou... Alguém falou alguma coisa? Parece que eu ouvi um... Não, eu achei que o Ti queria falar alguma coisa. Ti? Eu? A cara dele, gente, o faniquito na cara dele para falar alguma coisa, você acha que a gente já não conhece? Tiago, me bate depois, Tiago, por favor. Agora não, né? Vou ficar com vergonha. Tô quietinho aqui. Então, mas eu achei muito interessante, tanto as frases que você usou, muito forte, quanto os versículos também, né, foram usados. Principalmente nessa questão dos frutos de arrependimento, né, que não tem como você simplesmente falar que você... Acho que... Não estamos te ouvindo, Ti. Não está ouvindo? Não. Agora estamos ouvindo. Agora sim. Vou retomar, então. Eu estava falando as frases e os versículos agora desse último slide. E eu achei muito interessante e muito forte as frases que você usou. Então, achei muito bom mesmo, expressa muito essa questão do arrependimento. E aí, biblicamente, a questão dos frutos de arrependimento, né, que você falou, que é um dos versículos de Mateus aí, que o arrependimento ele vai ser provado no decorrer dos dias através das nossas ações, né, que aí entra na questão da metanoia que você falou. Então, não adianta eu falar que eu me arrependi, só que não tem conversão, eu continuo na mesma direção. Então, se não mudar de direção, eu estou sujeito a cometer os mesmos erros, e aí isso não configura um arrependimento, né, porque eu vou continuar na prática daquela ação, quer seja pecaminosa, ou uma ação que simplesmente entristece alguém, ou vai ferir alguém. Então, eu acho que é a questão dos frutos do arrependimento, a gente entender a diferença entre o arrependimento e o remorso, acho que foi muito bacana essa abordagem, mas discernir o arrependimento a partir das ações, né?
se realmente houve mudança, metanoia, conversão. Então é muito válido sim você expressar que você está arrependido, mas eu acho que é muito mais válido você mostrar com as suas atitudes. Então, muito mais do que falar é expressar através das atitudes o arrependimento. E aí dentro dos dois personagens que você usou, acho que você vai entrar ainda nessa parte da conclusão, ficou muito claro a diferença através da atitude deles, a ação prática após o remorso e a ação prática após o arrependimento. É isso aí, Thiago. Bela conclusão, né? Praticamente colocação. E é exatamente isso que eu vou concluir, mas antes eu vou ler um verso que eu separei e fala um pouco da vida de Davi. E depois eu vou desfechar em cima sobre a reflexão de Pedro e Judas, né? Que diz assim, aqui esse salmo, ele fala sobre o arrependimento de Davi, quando ele traiu, né, com Batseba lá, né? Fez toda aquela atrocidade com Urias, né? E aí o profeta Natão repreendeu, e é onde ele chegou ao arrependimento. E aqui nós podemos ver a sinceridade do coração, né? Nós podemos ver todos os elementos que foram citados aí anteriormente, e também todos os 4 pontos, né? Que a gente falou de cura, libertação, perdão, vida. Você percebe na essência desse salmo, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes do sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Gente, isso aqui é um salmo que testifica tudo que nós conversamos e, além do mais, né, como isso pode alcançar a vida de outras pessoas. Eu não tenho dúvidas que Deus deseja fazer isso com cada um de nós, através do nosso testemunho de vida, alcançar, porque nós nascemos para a glória de Deus. Outra questão que eu queria falar para desfechar em relação a Judas, é triste ver o desfecho de Judas, porque ele foi um homem escolhido por Deus dentre os discípulos. Ele caminhou do lado do mestre, ele viu milagres, ele viu tantas coisas, e ele não absorveu absolutamente nada do que ele viu. É triste ver pelas atitudes, pela conduta que ele teve, né? O fim dele tão triste. E assim, vai entrar em um outro assunto aí, talvez numa próxima EBD. A Bíblia é bem clara em dizer que ele é o filho da perdição. Não vou entrar nesse assunto agora, mas a gente percebe que ele não gerou frutos de arrependimento genuíno. E nós temos que olhar para essa situação e entendemos que temos que ter o cuidado, né, de que não façamos isso com as nossas vidas também. Porque pelo fato de eu e você estarmos dentro de uma igreja, não significa que nós não precisamos nos arrepender constantemente e que não nos precisamos aproximar do mestre cada vez mais. Então, gente, fica aqui. Arrependam-se. E arrependam-se verdadeiramente de coração. E que a graça de Deus, Jesus Cristo, possa alcançar as nossas vidas, o nosso coração, e que a gente possa sempre estar, assim, com um alvo em nossas vidas e não perder essa visão, né? Que é o centro, é Jesus Cristo.
Amém? Amém. Alguém tem alguma coisa para falar? Eu vou tirar o slide, quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá? Léo. Vamos lá, Léo. É só uma questão das ações. Tipo, a pessoa pode perguntar quais ações eu devo tomar para me arrepender, né? Se eu estou, vamos dizer que estou caminhando em direção ao pecado, e Deus está atrás de mim. Qual caminho eu tenho que fazer? Ir em direção a Deus. De que forma? Lendo a Bíblia, comunhão com os irmãos, como o Tiago fala, confessar nossos pecados para Deus e para nossos irmãos, ler a palavra de Deus, como o Tiago falou, o Tiago, pastor, falou nas lives, segunda-feira da feira de comunicação. Então, nós temos a Bíblia de comunicação do passado. Colocamos tudo que nós aprendemos em prática, no presente. E tudo isso terá um resultado no futuro. Então, muito boa a sua colocação, Léo. É uma forma da gente tratar, ao invés de estar caminhando no pecado, caminhar em direção a Deus. Então, eu gostei bastante. E o pecado principal, que é a raiz de todo o pecado, é o primeiro mandamento, é descumprir o primeiro mandamento, que é não amar a Deus acima de tudo. A partir do momento que a gente abandona, a gente descumpre esse primeiro, o pecado, a gente começa a acabar tendo outros frutos, teria outros pecados. E acredito que você acaba descumprindo também todos os outros mandamentos, sabia? O primeiro, e diria também aquele amar ao próximo, né? Em cima disso tudo que você falou, eu também acredito que a questão do arrependimento, quando a pessoa passa a ter essa comunhão com Cristo, é algo natural, né? A pessoa sente, né? E aí entra aquilo que você colocou, a pessoa começa a buscar aquilo verdadeiramente de todo o coração. Não é nem como se fosse tipo, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. A pessoa, na sua própria consciência, ela vai ter isso. Decisão. E ela toma uma decisão. Uhum. Alguém mais quer colocar algo? Eu quero fazer um comentário aqui. Vai. Vamos lá. Tem a Isabelle. Isabelle. Sei que ninguém me conhece, sou sobrinha do Diego, mas algo bem importante que eu ia falar para ressaltar aqui nessa aula. Em Provérbios 28, no capítulo 13, a gente vê assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. E a gente vê que a primeira coisa que Judas fez foi tentar esconder o pecado dele, de Jesus. E quando surgiu o pecado, a primeira coisa que Adão e Eva fizeram também no Jardim do Éden foi esconder de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, é falado assim: naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. E aí a gente vê que quando a gente descumpre o primeiro mandamento, como disseram, a gente acaba criando a bolha de orgulho que vai fazer a gente pensar que Deus não é digno para ver o nosso coração. E a gente tenta viver uma vida que não segue a Ele e acaba se tornando remorso e não arrependimento. Muito bom, Isabelle. Parabéns. E vale ressaltar aqui que semana passada na aula eu estive assistindo, acompanhei a aula do Diego, né? E eu coloquei para ele, que eu não a conhecia, e perguntei sobre você. E percebi, né, a questão do Espírito Santo trabalhar através da sua vida. Você é uma moça que, com toda certeza, como todos nós aqui, foi chamada, mas você demonstra, assim, uma certa, como eu posso dizer, um domínio, né, da palavra, né, um interesse, e se coloca muito bem. Parabéns, tá? Obrigada. Alguém mais? Eu vou falar pouco. Contando, valendo. Se vira nos 30. Não, sobre... quando o Júnior colocou mais um personagem, né? Ele falou sobre Davi, e aí nesse momento me fez refletir sobre muitos personagens que apresentaram frutos de arrependimento, né?
Por exemplo, o filho pródigo, quando ele se arrepende e ele volta para casa, né, ele fala, pequei contra ti, ele vai voltar para a casa do pai, entre outros muitos personagens. E eu acho que, para mim, assim, é uma das coisas mais bonitas na Bíblia é a expressão da humanidade de cada personagem. Então, a Bíblia, em momento algum, ela tenta esconder ou ocultar, né, os erros e as falhas dos personagens. Então, a Bíblia ela é um livro que ela tem muito mais a nos ensinar quanto ser humano do que quanto um ser espiritual. Que as pessoas, às vezes, usam a Bíblia para querer se tornarem super crentes, pessoas super espirituais, quando, na verdade, a Bíblia, o tempo inteiro, ela acaba focando nessa questão da nossa humanidade, nos levar a ser humanos melhores. Eu disse isso em uma das lives, que o que mais me fascina em Jesus é a humanidade dele, e não a espiritualidade dele. E aí Jesus não veio nos ensinar a ser espirituais, porque nós já somos por natureza, ele veio nos ensinar a ser humano. E aí nessa questão dos personagens, e essa questão do arrependimento, então, acaba deixando isso muito claro. E aí eu acho extremamente importante falar sobre esse assunto, sobre o arrependimento, a forma como foi abordada pela EBD nessas 3 semanas, né, nesses 3 domingos, para os jovens e para os adolescentes. Eu acho fantástico essa abordagem, porque a gente às vezes se depara com igrejas que elas querem ensinar os jovens e os adolescentes não errarem, e aí surge um monte de proibições, né? Então, acaba criando um sistema que depois volta contra si. Então, essa questão de querer ensinar a não errar, não é esse o caminho, né? Até mesmo porque Isaías, no capítulo 40, ele vai assegurar que os jovens certamente cairão. Então, em algum momento, nós vamos errar. Então, eu acho que o caminho é esse. Então, eu achei que foi ótima a abordagem. Já que a Bíblia, ela afirma que os jovens certamente vão errar, então eu não vou proibir que eles errem. Eu vou ensinar a eles o caminho do arrependimento. Então, para todos os jovens e adolescentes que estão participando, então, se em algum momento você cometer algum erro, isso não altera nem um ponto, nem um percentual no amor incondicional que Deus tem por você. Então, tudo que a gente precisa fazer diante dos nossos erros é ter humildade para reconhecer e frutificar através do arrependimento. Então, eu acho que fantástico a abordagem, os personagens que o Júnior usou, entre outros tantos que poderiam ter sido usados, mas eu acho, para falar de forma clara entre arrependimento e falar sobre remorso, Judas e Pedro, fantástico. E aí depois, quando coloca Davi, se você puder aproveitar o tempo que nós estamos tendo nessa quarentena, e você lê os Salmos, você vai ver que os Salmos de Davi, em vários momentos, Davi ele apresenta orações de arrependimento. Então, em momento algum, foi ocultado as falhas. Então, Deus não tem crise quando a gente erra. Ele tem prazer quando, diante dos nossos erros, a gente aprende e cresce, e aí a gente frutifica em arrependimento. Então, essa seria a minha colocação aí. E parabéns pela aula, parabéns aí pelas 3 semanas, essa série falando sobre arrependimento. Muito bom. Valeu, obrigado. Mais alguém quer participar aí? Porque essa colocação do Thiago foi categórica. Fico muito feliz aí, achei bem legal, bem completa, né? Até pelo Thiago aí, tem algum tempo aí ministrando para jovens, ministrando até para pessoas, para a igreja, né? E a gente está aprendendo muito com ele aí, com a chegada dele. Alguém mais deseja falar? Bom, eu acredito que não. Eu vou orar despechando essa aula, quer dizer, eu vou pedir para minha digníssima esposa fazer uma oração de encerramento. Vou deixar ela falar um pouquinho, porque eu gastei um... Oi? Antes da gente terminar e encerrar, a gente quer tirar uma foto, então, se todo mundo pudesse posicionar, fazendo uma pose, um sorriso e tal, aí a gente vai tirar uma foto. A Ilana que vai tirar. Então vai. Vem, amorzinho. A Ilana tá ouvindo a gente? Planeta Terra chamando Ilana. Calma aí. A gente vai tirar? Deixa eu ver um layout aqui que vai
tenha mais gente. Tem mais gente, porque aqui não aparece tudo isso. Ó, se vocês forem lá no 3 pontinhos e clicar em alterar layout, o que aparece mais pessoas é o que vem de 4, aparece 4 pessoas. Vai fazendo várias prints, então até depois faz uma colagem. Vai ter que ter. Então vai. A gente congela aqui. 3 e... Você é louco, fez até mais barulho da maquininha. Clique! Acho que as outras pessoas precisam falar alguma coisa para elas mudarem de tela, né? Eu acho que é isso. Pô, gente, tirem do mudo e vamos falar. Agora a Dani, o Thiago, a Mari... O Léo, tira do mudo, Léo. Todo mundo tirando do mute. A Isabelle também. O Diego apareceu agora, o Léo. O Léo. Vai, Mari, põe no mundo. Eu já apareci? Já, então pôr no mudo. A Nelly, Gustavo também. O Léo, o César. O Marcos. Eu não entendi, é para colocar no mudo? Não. Vai, dá. Sorriso. Aí, cadê o César que apareceu e sumiu? Não é para colocar no mundo. Já apareceu. Calma, tá aqui. Aí, César. Sorriso, César. Aí, 2, 3 e já. Muito bem. E quem mais falta? A Rê. A Rê não pode agora, ela está amamentando. Oh, beleza. Deixa eu ver. O Elias Maciel tá aí. Cadê o Elias? Tira do mudo, Elias. Fala um oi pra nós. O Elias tá com o cabelo desarrumado. A Isabelle não... Aí o Marcos. Sorriso, Marcos. Peraí, vou chamar o André. Tira outra. Que lindo. Luiz também. Luiz, verdade. Cadê o Lu? Tem que tirar do mudo, não entendi. Oi. Aí, Luiz, dá um oi. Você já tá assim na tela. Tá faltando o Elias queixada, hein? Cadê o Elias queixada? O Elias tá com o cabelo desarrumado, falou que não quer aparecer, não. Palmeiras aí, Elias. Mas Elias tá sem telha, pô. Então. É igual eu. Aqui, ó, eu que cortei o cabelo do P. Olha que beleza. Olha como Deus Tá vendo? Deus nos dá novas habilidades. Deus nos capacita de passar a maquininha assim. Então vai, olha aí, então. Acho que não... Você tiramos as fotografias ou... Alguém mais aparecer, a gente tira a foto, tá? Vou tirar uma da tela assim, ver se tá. Pronto, com a palavra. Miriam, maravilhosa. Pode ir lá, vai lá. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que se dispuseram a estar aqui nessa tarde, domingo à tarde, para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu creio que os frutos que essa palavra gera em nós vale muito mais do que qualquer outra coisa que nós possamos fazer. Então, com certeza, a bênção de Deus está sobre vocês e continuará, e essa disposição de estar aqui hoje, com certeza, será recompensada pelo Senhor, né? Que vocês possam continuar a estar conosco nos próximos domingos, participando, falando. Na verdade, a gente gosta até mais que vocês falem do que a gente fale. A gente só esboça aí o estudo, mas a opinião de cada um, a percepção, a visão é enriquecedora para nós também. Então, muito obrigada. E a gente vai orar para desfechar, para vocês aí tenham um fim de tarde aí abençoado. Amém? Amém.
Senhor, muito obrigada, Deus, por este tempo, por este momento que o Senhor preparou, pela vida de cada um dos meus irmãos que se dispuseram a estar aqui, ó Deus, para aprender mais da Tua palavra, que continua sendo viva e eficaz nas nossas vidas. Que em nós, Senhor, sempre haja este sentimento, este arrependimento, ó Pai, genuíno, verdadeiro, que o nosso arrependimento gere frutos, Senhor, e que esses frutos sejam vistos por outras pessoas. Nós queremos, ó Pai, seguir o Teu Evangelho e a Tua ordem de pregar a Tua palavra, Senhor, a todas as pessoas. Use não somente as nossas vidas, mas também dos meus irmãos, ó Pai, e que esta palavra venha frutificar no coração de cada um. Abençoe, ó Deus, o final da tarde deles, a semana deles. Continua, Pai, nos guardando, nos protegendo de toda e qualquer circunstância, ó Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença e pela ação do Espírito Santo em nós e através de nós. Oramos assim, gratos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. 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 Amém, pessoal. Beijão.